Olá, vamos continuar então o que a gente estava conversando aqui sobre as proteínas, né? Sobre a importância das proteínas. E nós trouxemos aqui para essa segunda parte já alguns parâmetros de extrema relevância, que são algumas propriedades dos aminoácidos dentro dessas características físico-químicas, colocando então essas unidades, né, que compõem esse polímero de uma forma bastante importante, porque eles partem, né, a estrutura tridimensional da proteína parte dessas características físico-químicas dos resíduos de aminoácidos, né? Lembrando que nós destacamos na parte 1, inclusive, além dessas propriedades, nós estabelecemos algumas relações entre eles, né, feitas sobretudo pela ligação peptídica de aminoácidos adjacentes, e que estabelece, então, a montagem de uma molécula de água através da estrutura sendo doada, né? Parte do grupamento funcional carboxílico de um aminoácido com o grupamento funcional amino daquele adjacente, formando então uma molécula de água. E por conta disso nós temos a formação de um polímero, né, através da cadeia polipeptídica, onde nós estabelecemos uma característica muito importante, que é inclusive a designação do aminoácido em cadeia, que a gente chama a partir de agora, né, em cadeia, em polímero, nós chamamos de resíduo de aminoácido e não mais aminoácido, como nós fazíamos lá antes da polimerização, né? Antes da atividade de uma maquinaria muito bonita e muito complexa, que é a questão da síntese das proteínas, né? Que é a síntese das moléculas, macromoléculas, dentro dessa característica de obedecer ao, ao código genético, né? Então essa informação chega pela informação genética, através do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, então, ele vai para uma unidade de confecção, de síntese, que são os ribossomos. Os ribossomos, eles, à medida que os códons eles são interpretados, né, eles são reconhecidos, acaba designando ao RNA transportador que faça, então, a checagem e que traga um aminoácido específico. Nesse momento ainda são aminoácidos livres. Depois que são colocados em estrutura, né, em polímeros, nós designamos que são, então, resíduos de aminoácidos. Pois bem, a gente vai ver aqui, a partir de agora, um pouco mais a respeito da estrutura, de fato, das proteínas, né? Por isso que a nossa aula de hoje, o nome é Estrutura e Função das Proteínas. Então, a gente vai ter uma ideia de como nós temos a sua estrutura tridimensional, obedecendo essa hierarquia, né? Que parte desde da estrutura primária, designada pela própria ligação peptídica, né, em estrutura linear, uma estrutura onde nós temos sendo feita pela ligação peptídica, né, uma estrutura linear, estrutura primária, e a partir daí a gente tem então a hierarquia crescendo até até a estrutura tridimensional, né, a estrutura 3D, chegando nesse caminho na estrutura secundária e exercendo uma função lá depois que se estabelece a sua conformação tridimensional. Então a gente vai falar um pouco na nossa aula de hoje a respeito dessas características, e é importante que tenhamos em mente isso aqui, né? Os níveis de estruturas, níveis hierárquicos estruturais das proteínas, onde a gente tem a estrutura primária, estabelecida pela ligação peptídica. A gente sempre fala que é uma estrutura linear, né? Nós temos que esses aminoácidos colocados adjacentes em polímero, né, em fileira, eles não são inertes, porque eles têm propriedades que o distinguem, né, dos demais. Aqui nós temos, por exemplo, aminoácidos interagindo entre si, através das suas propriedades físico-químicas, né, e diferindo entre eles através daquela característica da cadeia lateral do grupo F.
E aqui nós temos, então, o estabelecimento de uma estrutura secundária, né? Essa estrutura secundária, ela pode acontecer de duas formas, né? Eu vou trazer exemplos para vocês daqui a pouco, mas imagens, né? Mas ela se faz na forma de alfa-hélice e folha beta, beta preguiada. E a partir da estrutura secundária, nós temos interações entre elas, né? E a gente estabelece dobras, né? E essas dobras são estabelecidas por regiões que ainda permanecem em estrutura primária, que a gente chama de dobradiças, né? Essas dobradiças, então, são resíduos de aminoácidos que não estabelecem estrutura secundária. E isso é extremamente importante porque acaba favorecendo mecanismos de dobraduras, né? Eu consigo torcer, de torções, facilitando, então, que ocorra a estrutura tridimensional de uma proteína. Lembrando que a estrutura tridimensional de uma proteína é extremamente importante para que ela exerça a sua função, né? O que pode mudar essa estrutura tridimensional? Nós já vimos, inclusive, na parte 1, eu já comentei com vocês, que alguns fatores são importantes e que estabelecem, inclusive, fatores ambientais, né? Como a temperatura, como o pH, né? Então, as proteínas, os resíduos de aminoácidos, eles estão dinamicamente respondendo ao meio. Eles são protonados, são desprotonados, inclusive participando de características de tamponamento do ambiente, né? Da onde esse peptídeo, essa proteína está inserido. Em alguns casos, nós temos a reunião de subunidades. E aí nós temos a estrutura quaternária. Não é toda proteína, não são todas as proteínas que exerce a sua estrutura quaternária, né? Nem toda proteína precisa alcançar a estrutura quaternária para exercer função. A maioria das proteínas, elas permanecem aqui, na estrutura terciária. Em alguns casos, nós temos a necessidade de subunidades. Essas subunidades, ou seja, a estrutura quaternária ela é composta por subunidades. E cada subunidade está numa estrutura tridimensional, né? Um exemplo de estrutura quaternária, vocês sabem qual é? Né? Um exemplo de estrutura quaternária é a própria hemoglobina, né? Então, a hemoglobina ela tem duas subunidades alfa, duas subunidades beta, né? Pois bem, aqui só trazendo a questão do pentapeptídeo que nós já vimos na nossa parte 1, nos slides da parte 1. Nós temos então 4 ligações peptídicas, cada ligação peptídica eu perco uma molécula de água, de onde saem esses elementos, né, químicos, eles saem das próprias estruturas químicas dos aminoácidos adjacentes. E por isso, então, nós chamamos esses aminoácidos não mais de aminoácidos livres, mas chamamos de resíduos de aminoácidos. Falou resíduo de aminoácido, eu tenho que entender que é um aminoácido em polímero, que é um aminoácido já compondo essa estrutura polimérica, essa estrutura que, em princípio, é uma estrutura linear, né? A conformação espacial das proteínas. Olha só, cada proteína tem uma estrutura específica que depende da sua estrutura primária, ou seja, os resíduos de aminoácidos com suas propriedades, eles são importantes. Interações químicas resultantes entre cadeias laterais dos aminoácidos, que vai estabelecer aquilo que nós já comentamos, a estrutura secundária, e modificações pós-traducionais. Vocês já sabem uma modificação pós-traducional. Qual seria? Fosforilação. Então, a fosforilação é uma modificação pós-traducional, é uma modificação covalente pós-traducional, feito então por algumas enzimas capazes de transferir o grupamento fosfato do ATP para alguns resíduos de aminoácidos específicos. Essas enzimas nós chamamos de quinases. Então, qual é o papel da quinase? Primeiro, como a quinase se classifica? A quinase se classifica como transferase. Então, ela transfere, ela tem o seu papel primeiro de transferir. Então, lembrando aqui, fazendo um parênteses também, o que é uma enzima? Enzimas são modificadores da natureza, são transformadores. Transformam substratos em produtos, nem sempre com gasto de energia. Em alguns casos, como a atividade das quinases, a maioria das atividades das quinases eu preciso gastar ATP.
porque o ATP é aquela molécula doadora do grupamento fosfato. Então, as quinases, elas interagem com o ATP e com o substrato que será fosforilado, ela transfere, né, o grupamento fosfato do ATP, o grupamento fosforil do ATP, e transfere para uma região específica, uma sequência consenso, né, de uma proteína. Quais são os resíduos passíveis de fosforilação? Serina, treonina, tirosina nos eucariotos. E nos procariotos também nós temos a histidina, né? Uma característica importante. A Páscoa já passou, né? A gente está aqui olhando para esse desenho. E por que Páscoa, né? Porque essa imagem sempre remete a mim, o Ferrero Rocher, né? Nós vemos aqui então uma imagem de um, não, Ferrero Rocher não, né? Uma enzima. Essa enzima é uma proteína que ela está numa estrutura tridimensional específica, e com essa estrutura tridimensional específica ela consegue interagir com o seu substrato. Então ela só consegue interagir com o seu substrato porque ela está numa estrutura tridimensional específica. Ela consegue alinhar a sua estrutura ao substrato através da sua estrutura tridimensional específica. E por conta da sua estrutura tridimensional específica, ela não consegue interagir especificamente com qualquer molécula, né? É por isso que uma enzima tem uma atividade específica, com um substrato específico. Então, as proteínas elas estão organizadas estruturalmente, obedecendo níveis hierárquicos. É importante destacar isso, né? Lembra que eu falei para vocês da região dobradiça? A região dobradiça seriam essas regiões que eu estou vendo aqui, olha, ainda em estrutura primária, né? Eu tenho, então, alfa-hélice, tenho folha beta, representação de folha beta é essa seta, né? Vamos olhar para cá? Aqui, o que eu tenho? Olha, eu tenho alfa-hélice, secundária, né? Estrutura secundária em alfa-hélice. Eu tenho secundária em folha beta, essas setas verdes aqui. E tenho esses loops, né? Que são estruturas, fazem partes da estrutura tridimensional das proteínas e que não alcançam o nível hierárquico em estrutura secundária, né? E por que são importantes? Porque estabelecem aquelas dobradiças, né? Elas favorecem que a estrutura tridimensional aconteça. Aqui exemplos de estrutura secundária, eu tenho a alfa-hélice e tenho a folha beta preguiada. A folha beta preguiada parece aquele leque, perdão, que nós, quando está calor na escola, a gente fazia, né? Fazia dobradura com papel, e se a gente olhasse o leque olhando assim, de frente para ele, a gente vai ver então o zigue-zague, né? A gente vai ver essa estrutura que a bioquímica chama de beta-sheet ou folha beta preguiada. Estruturas secundárias, então, nós temos alguns tipos, os mais predominantes é alfa-hélice e folha beta preguiada. Aqui é um exemplo da alfa-hélice. A alfa-hélice ela tem como se tivesse ela ocorre como se tivesse um eixo central, né? E estabelece na forma de espiral, né? De uma hélice. Descreve o arranjo espacial dos átomos da cadeia lateral. Então aqui nós temos o grupo R, olha, tá vendo? São essas bolinhas roxas. Elas ficam sempre posicionadas para fora. As alfa-hélices, o arranjo mais simples é um arranjo helicoidal, mas aqui eu tenho que dizer que, olha, o grupo R, como já nós dissemos, fica para fora. Em média, 25% dos aminoácidos de qualquer proteína estão em alfa-hélice. 25%, ou seja, um quarto dos aminoácidos, dos resíduos de aminoácidos, eles estão na forma de alfa-hélice, né? Aqui uma outra representação, que a gente vê essas bolinhas roxas, são as cadeias laterais, que elas estão sempre voltadas para fora, né? Aqui olhando no ângulo de cima, a gente vê então essa conformação. Estabilidade, né? Essa estabilidade da alfa-hélice é feita pelas ligações de hidrogênio, que estão otimizadas entre o hidrogênio ligado do grupamento amino e o oxigênio do carboxi, né? Então nós temos aqui, olha, do carboxi do grupamento amino, estabelecendo essas pontes, né? Essas ligações de hidrogênio, que faz com que nós tenhamos o quê? Tenhamos a estabilidade dessa
alfa-hélice. Pessoal, aqui são características, são algumas propriedades que não há necessidade que vocês decorem, né? É necessário sim que vocês entendam e saibam que elas existem. Então, o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que as proteínas são extremamente importantes, que elas, para exercerem as funções, elas necessitam de uma estrutura tridimensional específica, que os aminoácidos eles satisfazem inicialmente essa característica, né? E essas propriedades físico-químicas dos aminoácidos, eles estabelecem estruturas hierarquicamente estabelecidas, que vão desde a estrutura primária, realizada pela ligação peptídica, até a estrutura tridimensional, passando pela estrutura secundária. A estrutura secundária, então, são de dois tipos, principalmente alfa-hélice e folha beta, que nós vimos a alfa-hélice. A folha beta, então, ela se coloca daquela maneira como nós estávamos conversando há pouco. Existem toda uma medida, todo um estudo físico-químico, bioquímico dessas estruturas secundárias, mas que são detalhes, né? E se vocês tiverem interesse, os livros trazem, principalmente o Leningen, Princípios de Bioquímica, e aí fica à vontade, mas não será cobrado isso em hipótese alguma, já vista que a gente tem que ter uma ideia da bioquímica básica no sentido de compreender as macromoléculas e não o seu detalhamento, os seus pormenores, né? Vamos lá, nós temos a estrutura terciária, então nós passamos pela estrutura primária, chegamos na estrutura secundária, alfa-hélice e folha beta, e chegamos na estrutura terciária. A estrutura terciária é um arranjo tridimensional total de todos os átomos de uma proteína. Alcance mais longo e dimensão total quando comparado com 2D. Algumas proteínas são formadas por mais de um complexo polipeptídico, que aqui é o caso da quaternária, o exemplo é a hemoglobina, como nós já mostramos lá atrás. As proteínas tridimensionais, elas podem ser de dois tipos, duas grandes classes, que a primeira classe é a fibrosa, a segunda classe são as proteínas globulares. As proteínas fibrosas são normalmente proteínas estruturais, como colágeno, né? E as proteínas globulares são as demais, né? Por exemplo, aquela proteína que está ancorada na membrana, aquela proteína que foi fosforilada pelo receptor de insulina quando foi autofosforilado na presença de insulina, são proteínas globulares. Proteínas fibrosas, então, como a gente estava dizendo, olha, elas são insolúveis em água e estabelecem proteínas, estruturas, né? São proteínas estruturais. Pontes e sulfetos estabeleçam e não mais resistências às cadeias. Queratina, olha, cabelo, insolúveis à água, queratina, colágeno, fibroína. São proteínas estruturais, né? Elas são da força e elasticidade. O colágeno é um exemplo claro. Toda vez que a gente fala em colágeno, a gente tem que lembrar de preenchimento. O colágeno, ele tem um aminoácido, um resíduo de aminoácido prevalente, que é a hidroxiprolina, né? E a hidroxilação da prolina, há a necessidade de vitamina C. Então, as hidroxilases que fazem a hidroxilação da prolina, formando, né, produzindo a hidroxiprolina, necessita de vitamina C. A vitamina C, então, aqui é um cofator importante desses aspectos todos da hidroxilação da prolina. Onde tem colágeno, o colágeno tem tecido conjuntivo, tendões, cartilagens, garante certa resistência. É uma família grande de mais de 30 variantes, né, dependendo do tecido e da função. Importante dizer que o colágeno é um dos componentes da matriz extracelular, que junto com outros, como os proteoglicanos, são extremamente importantes para preencher o ambiente entre as células, né? Então, a matriz extracelular é composta principalmente por colágeno e proteoglicano. Proteoglicanos, por sua vez, são conjugados de proteínas e carboidratos e que são extremamente importantes para a hidratação do tecido. A gente, às vezes, fica com algumas rugas, né? Alguns que a gente chama no popular, né, de pés de galinha. Isso acontece principalmente pela desidratação da matriz extracelular, né? Então eu preciso inventar aí alguma solução, algum componente
que possa restabelecer esse processo de hidratação. Por isso que os hidratantes são extremamente vendidos, sobretudo aqueles que contêm vitamina C, né? Não são milagrosos. Vitamina C tem que se tomar bastante cuidado, porque cuidado no sentido assim, a gente pode estar comprando um produto e não está usando topicamente aquilo. Por exemplo, a vitamina C ela facilmente se oxida, ou seja, eu preciso manter esse meu frasco, essas minhas aplicações em ambientes com moderada incidência de luz. Então não é uma questão tão simples, né? Tampouco imaginar que eu vou restabelecer isso num curto período de tempo. É lógico que existem vários mecanismos atrelados à questão de cosméticos, né? E a gente tem evoluído muito as leituras em relação a isso, sobretudo trazendo a tônica também nanotecnologia, né? Então a biotecnologia trouxe aspectos importantes dentro dessas abordagens. Enovelamento proteico. Toda vez que a gente falar em enovelamento é para lembrar sim do novelo de lã. O novelo de lã ele está totalmente bem arrumado ali, né? Então dentro dessa estratégia de enovelamento, o enovelamento das proteínas eles ocorrem de modo ordenado, né? Gradual, alcança um estado estável, onde eu não tenho mais nenhum, a resultante já está estabelecida, eu já fiz todas as interações que eu poderia fazer, eu já fiz tudo aquilo que eu poderia aproximar, distanciar, ou seja, a minha estrutura, o meu nivelamento proteico já foi feito. Em alguns casos, eu preciso de proteínas auxiliares, né? E essas proteínas a gente chama de chaperonas, né? Chaperonas são proteínas que assistem, né? Elas auxiliam processos pós-traducionais, na verdade ocorrem bem simultâneo ao processo de tradução, fazendo com que houvesse essa questão da assistência, né? Então eu faço assistência através da chaperona. As chaperonas são extremamente importantes. Uma classe de chaperonas são a heat shock proteins, né? Proteínas de choque térmico, que foram descobertas com essa questão da variação de temperatura, né? Então, a gente percebe que com a variação de temperatura, a gente acaba expressando as proteínas, elas se dificultam um pouco no processo de novelamento e necessita, então, das proteínas que entram em ação, que são as proteínas de assistência, que são as chaperonas. Isso custa para a célula, não é uma tarefa simples, custa. As chaperonas exercem atividade com gasto de ATP, né? E tudo que gasta ATP na célula, a gente tem que entender que é algo extremamente necessário. A célula não gasta a energia de modo a não trazer para si algum benefício. Então, eu preciso, através desses processos, olha, para uma proteína que está não novelada, né, unfolded, ela acaba passando por várias etapas, 6 etapas até ficar e entrar no seu estado tridimensional ideal. Quem colaborou com isso são as chaperonas, né? Aqui que a gente estava comentando, nós falamos um pouco a respeito disso, que aqui eu tenho o dogma central da biologia molecular, né, vindo do DNA, trazendo uma proteína ativa. Então a gente passa pelo RNA mensageiro, pela própria proteína, né, e processamentos pós-tradução, processamentos pós-traducionais. Nós já sabemos que a própria fosforilação, um exemplo, esse slide ele traz um pouco maior em evidência a fosforilação da SARC, que é aquela proteína que nós comentamos, que tem 2 sítios de fosforilação em tirosina, que quando está fosforilado no 527, ele tá a estrutura tridimensional ela está numa conformação inativa. Quando está fosforilado no 416, eu tenho uma conformação ativada, né? SARC é uma proteína extremamente importante que acomete uma série de respostas, dentre elas aquelas relacionadas com a resposta a fatores de crescimento. Nós temos aqui, então, que a fosforilação do 416 é uma fosforilação específica e a do 527 também, e que estabelecem estruturas, né, tridimensionais que caracterizam atividade e inibição, respectivamente. Essa figura é uma figura de um trabalho publicado durante o meu doutorado, que nós mostramos que nós tínhamos, inclusive, uma fosfatase. Enquanto as quinases fosforilam, as fosfatases desfosforilam. Esse trabalho nós mostramos que há uma fosfatase específica, ela desfosforila a SARC,
e restabelece a sua estrutura tridimensional, né? Isso durante a diferenciação de osteoblastos, né, que são aquelas células que produzem o tecido ósseo e que estão em sintonia com os osteoclastos para manter um tecido ósseo saudável, né, respondendo aí ao ambiente. Mas agora, e as proteínas que não estão bem noveladas, né? Que perderam o seu enovelamento? Muitas vezes a gente fala que as proteínas elas também envelhecem. O que nós fazemos com essas proteínas envelhecidas e que estão mal enoveladas? Porque para a gente determinar se uma proteína está velha ou não, basta olhar para a sua estrutura tridimensional, né? Na verdade, eu coloco proteínas velhas como proteínas mal enoveladas, né? E assim eu consigo distinguir aquilo que eu tenho que eliminar. E eu preciso então tirar essas proteínas do contexto, já que elas não servem. E para isso nós temos o quê? Nós temos a viubictina proteasoma. Eu não sei se dá para vocês olharem para cá, tem uns escritos aqui em cima, mas viubictina proteasoma. A viubictina proteasoma é uma via extremamente importante que estabelece o turnover dessas proteínas mal enoveladas, estabelecendo então um mecanismo de ubiquitinização. Então eu faço um processo onde eu coloco através de enzimas, né? Lembra que são enzimas? Enzimas são transformadores da natureza, transformam substratos em produtos. Quem são esses substratos? São as proteínas mal enoveladas. Quem são os produtos dessas enzimas que participam da ubiquitinização? Os produtos são as proteínas mal enoveladas ubiquitinadas. Agora, como que eu faço o processo de descarte? Como que eu faço o processo de turnover, né? O processo de turnover ele requisita um complexo proteolítico, né? Que é composto por proteases, chamado proteassoma. O que o proteassoma faz? Primeiro, do que ele é composto? Por proteases. O que as proteases fazem? Em conjunto, elas estabelecem uma ação proteolítica, né? Proteolítica, proteolise, lise das proteínas. Então, eu consigo concentrar nele toda a capacidade de quebra das ligações peptídicas. Agora, ele reconhece qualquer proteína? Não. Ele reconhece apenas as proteínas mal enoveladas, que foram inicialmente reconhecidas pela ubiquitina ligases e que agora estão ubiquitinadas. Essa questão da ubiquitinização não é tão simples assim. Para que sejam reconhecidas pelo proteassoma, essas proteínas precisam estar no seu estado de poliubiquitinização. Eu preciso ter várias ubiquitinas, né? A partir daí eu tenho um domínio do proteassoma que reconhece essa cauda poliubiquitina, dessas proteínas inicialmente mal enoveladas, e que agora passam para um processo de degradação. As ubiquitinas voltam para cá, elas são reutilizadas, né? E os aminoácidos livres agora eles podem participar de novas sínteses e novas proteínas, né? Então, essas são algumas características desse processo estrutural das proteínas, né? Que são extremamente importantes, desempenham funções de extrema relevância na contextualização celular. E agora a gente vai ver algumas funções. Eu vou passar com vocês algumas funções. A própria função catalítica, né? Que é o caso das enzimas. Olha, enzima mais substrato tem uma conjugação aqui, né? Um período de transição enzima-substrato e depois tem o enzima e produto que vai liberar o meu produto, né? O exemplo que eu dou aqui, olha, é a ATP sintase que a gente vai ver aqui algumas aulas quando a gente falar sobre transformação da glicose. Quando a gente falar da formação de piruvato, quando eu falar do piruvato servindo como substrato na mitocôndria, no complexo multienzimático piruvato desidrogenase, né, transformando em acetil-CoA, e indo então para o ciclo de Krebs. Né, é uma série. Quando a gente fala de metabolismo dos carboidratos, metabolismo da glicose, é uma cascata de eventos, né, que ocorrem e que estabelece aí o produto da primeira reação é substrato da segunda, o produto da segunda será substrato da terceira, e assim nós temos uma consequência, né, uma cascata consequente
de transformações. Isso é extremamente relevante nesses aspectos. Aqui nós temos a ATP sintase, né? A ATP sintase, que alguns livros, inclusive, comentam que é um complexo 5. Nós temos complexo 1, 2, 3 e 4. O complexo 2 é um complexo periférico, ele não alcança as duas extremidades da membrana interna da mitocôndria, mas o complexo 5, no caso da ATP sintase, ele o faz e estabelece aqui o retorno de prótons para a matriz mitocondrial, e esse retorno gera força protomotriz, que foi inclusive tema, né, de prêmio Nobel Peter Mitchell, se não me engano, na década de 60 ou 70, se eu não me engano, né? A memória falha. E o que ela faz? ATP sintase, a cadeira sintase sintetiza a cadeira, lembra disso? Copo sintase sintetiza copo, né? E o copo aqui tem água. E esse processo que a gente está vendo aqui de fosforilação oxidativa tem alguma coisa relacionada com a água também, né? Quando o elétron ele vem pela cadeia transportadora no complexo 4, o oxigênio é a molécula mais oxidante desse complexo, e ele acaba atraindo o próton, né? E quando o oxigênio recebe o próton, ele é reduzido, e é reduzido à água. A gente vai ver isso mais para frente. Um outro exemplo é a questão de transporte, né? Então, as proteínas transportam, as proteínas elas catalisam, as proteínas, no caso do transporte, eu tenho a hemoglobina, que é extremamente importante, e as hemácias, elas participam de um contexto fisiológico muito peculiar e extremamente importante, inclusive com a sua capacidade de interações estáveis com uma série de elementos que pode causar asfixia, hipóxia, e isso pode levar à morte, né? Então, a hemácia é um elemento muito importante do sangue, que a gente precisa dedicar um pouco de atenção aí ao longo dos anos para que possamos compreender o máximo possível. Claro que nem tudo já é descoberto, claro que tem muitas questões em aberto, inclusive a universidade é um solo fértil para que busquemos juntos essas respostas, né? Isso é muito importante. Compactação no DNA. A compactação do DNA é feita pelas histonas, então as enzimas, perdão. As proteínas, de novo, exercendo função, aqui uma função estrutural, né, que eu estou dizendo a questão da compactação do DNA, ou seja, eu consigo compactar através dos octâmeros de histonas, né? A gente estabelece o nucleossomo, que são essa estrutura de histonas, né, que envolve o DNA, né? Isso facilita com que o DNA consiga ficar aprisionado, né, restrito ao núcleo, né, de uma célula eucariótica. Pois bem, quando eu falo de compactação do DNA, eu preciso trazer uma questão extremamente, não de vanguarda, né, mas está se discutindo muito hoje em dia, que é a questão da epigenética. Nós temos algumas enzimas que atuam, inclusive, participando da descompactação do DNA. Vamos lembrar que para o DNA, né, para um gene específico que está no DNA ser expresso, né, poder construir, polimerizar uma fita simples de RNA mensageiro, eu preciso permitir que a RNA polimerase alcance esse gene, né? Eu preciso que a enzima helicase consiga segurar as tensões da fita, da dupla fita, né? E para isso eu preciso desfazer essa compactação, né? Não desfazer a compactação como um todo, mas desfazer essa compactação local, né? Desfazer essa compactação que permita com que eu consiga agora reconhecer através da RNA polimerase e fazer então a polimerização desse gene através de um transcrito, né? Um transcrito que ainda não está maduro, né? Vai passar por modificações, por processamentos pós-transcricionais. Essa regulação da compactação, é lógico que a histona faz sim, isso eu não estou dizendo, não estou voltando atrás. Mas eu consigo deixar isso finamente regulado através da epigenética e através de enzimas chamadas de HDACs, né? HDAC, HDAC, que é uma família, né? Nós temos várias, se não me engano são 5 ou 6,
que estabelece a capacidade de compactar mais ou menos o DNA junto às histonas através da acetilação ou desacetilação das histonas. Inclusive, esse processo de promover a compactação ou descompactação é, inclusive, visto como um alvo terapêutico. Nós temos algumas drogas que modulam essa atividade. Mas como as HDACs, elas são genéricas, né, elas são gerais nesse perfil epigenético da célula, acaba não tendo uma especificidade para uma determinada doença, né? Então é importante que tenhamos sempre no radar coisas da moda, coisas da atualidade que complementam essas nossas características. É difícil não transitar, falar de bioquímica sem transitar em instrumentos conceituais da biologia celular. Por isso até que esse módulo é uma estrutura. Esse módulo é uma estrutura de conteúdo onde há a sintonia nos conteúdos onde o nosso foco, né, não é bioquímica, não é biologia celular, não é genética, não é qualquer outra disciplina. A gente está olhando aqui, todo mundo olhando para a célula, né? E como unidade funcional da vida, ela não separa os seus conceitos, pelo contrário, ela coloca tudo isso dentro de um contexto, né, onde há uma sincronia desses aspectos todos. Isso é extremamente importante. Pessoal, nós temos também características de proteínas, que são características estruturais, né? Aqui no caso, filamentos de actina, né? Nós temos aqui filamentos de actina, como que eu esqueci o nome, filamentos intermediários, né, microtúbulos, que estão relacionados na composição do citoesqueleto, né? Citoesqueleto na verdade, são proteínas, são compostos por proteínas que estabelecem características extremamente importantes, estabelecem características de integridade da célula, características de morfologia, características de migração com deformação e reorganização da morfologia, através para percorrer alguns micrômetros, vencer aí algum caminho, né? Algumas células na sua característica patológica, como as células tumorais em metástase, elas têm atividade dinâmica das enzimas que controlam a reorganização do citoesqueleto, o rearranjo do citoesqueleto. Uma proteína que controla muito bem a questão dos filamentos de actina é uma proteína chamada de cofilina, né? A cofilina ela pode ser fosforilada num resíduo de serina, o resíduo 3 de serina, ou seja, bem inicial da sua cadeia, e quando ela está fosforilada, ela está inativa, né? Mas a inibição da cofilina participa ativamente da remodelação dos filamentos, né? Porque ela também interage com os monômeros dos filamentos de actina. Se vocês quiserem informações a mais, basta buscar nesses sites de busca de artigos científicos uma proteína chamada cofilin, né? Cofilin, ou cofilina na busca em português, né? Na verdade, a cofilina ela vem de uma via, muitas vezes, pela ativação de integrinas, né? Integrinas são proteínas integrais da membrana que fazem mecanismos de ancoragem. Cada ponto do meu dedo, eu posso ter uma integrina. Imagina que aqui é uma célula, né? A palma da minha mão, toda a minha mão é uma célula, e cada ponta do meu dedo, eu tenho as integrinas, né? Isso fazendo a conexão do ambiente extra com o ambiente intra e fazendo com que eu tenha dentro das células a conexão das integrinas com pontos de adesão focal, com complexos de adesão focal. Dentre eles eu tenho uma proteína chamada Focal Adhesion Kinase, que leva esse sinal até a transformação, né, da fosforilação da cofilina, e aí participa desse processo de rearranjo. Se ela está aderindo bem, eu tenho um processo de rearranjo do citoesqueleto adequadamente a esse contexto, né? Mais uma vez a contextualização. Proteínas servem também como na questão estrutural, formando aqui a matriz extracelular, né? Aqui nós temos alguns conjugados proteoglicanos, como nós vimos discutindo, proteínas integrais, né, que poderiam ser inclusive as próprias integrinas, né, filamentos, né,
provavelmente filamentos relacionados à estrutura da matriz extra, a questão de citoesqueleto aqui no citoplasma, né, dando essa ancoragem, tá vendo? Eu preciso dos filamentos de citoesqueleto intracelularmente, aqui filamentos de citoesqueleto, para trazer então uma capacidade de, como que eu posso dizer, de estabilidade, né? Toda célula que cresce aderida, que ela tem característica natural de ter essas interações com o meio extracelular, elas sobrevivem quando aderidas. Bastou tirar ela da adesão, elas acabam expressando vias não mais vias de sobrevivência, mas vias de morte, né? Isso é um problema. Ainda estrutural, nós temos aquelas que compõem os músculos, estabelecem as contrações, transmissão de impulsos nervosos, sinalização celular. Sinalização celular é a capacidade que a célula tem de responder, né? Ela responde principalmente ao ambiente externo, ela é um ligante interagindo com um receptor específico e esse sinal sendo levado lá para o núcleo, né? Onde eu vou acabar expressando uma fita simples, que é a fita de RNA mensageiro, né? Também tá largamente explorado na natureza, nos aracnídeos, com a própria produção de teia. Permanente no cabelo é uma característica importante, a gente faz algumas brincadeiras, eu não sei se eu fiz com vocês, se chegou a dar tempo, mas nós temos um mecanismo de fazer a oxidação, a redução, né? E depois a reoxidação, e quando eu coloco, por exemplo, um molde, né? Para estabelecer essa forma que eu quero, então eu faço a quebra, né? Então eu tenho um produto que quebra as pontes de sulfeto do cabelo, né? Eu acabo quebrando, fazendo a redução dessas pontes, né? Essas pontes agora são grupamentos sulfidrílicos, olha só. Eu enrolo, né? No caso aqui, e depois eu faço a reoxidação disso, né? A reoxidação vai fazer com que agora, olha, eu faço as pontes de sulfeto com cisteínas equidistantes ali, que não mais eram aquelas que estabeleciam o fio liso, agora estabelece o fio curvo, né? Enrolado. As imunoglobulinas, que são proteínas polivalentes, né? Porque as imunoglobulinas participam de processos de reconhecimento de agente estranho, né? Ou seja, está dentro de uma característica de imunologia que estabelece respostas do hospedeiro frente a alguns agressores, né? E também, por conta dessas características, as imunoglobulinas são utilizadas hoje em dia como uma ferramenta de diagnóstico. Por exemplo, para diagnosticar se um determinado tecido, né? Imaginemos que isso aqui poderia ser um tecido tumoral, e a gente está fazendo aqui uma marcação de uma proteína específica da célula tumoral, e aquela célula que tem aqui, olha, uma coloração amarronzada, significa que houve uma reação com um anticorpo específico, significa que nesse tecido eu tenho células cancerígenas, ou seja, eu posso utilizar também as proteínas para fins de diagnóstico, né? E proteínas são alvos terapêuticos, né? A gente tem aqui, olha, um mapa que mostra uma série de mecanismos de sinalização celular, trazendo aí a mensagem daquele outro slide, ligante com o seu receptor, estabelecendo vias de sinalização, né? Olha, os fatores de crescimento dos seus receptores são alvos para a quimioterapia contra o câncer. Hoje em dia fala-se muito, por exemplo, dos anticorpos monoclonais, né? Então, se eu voltar aqui, olha, além disso tudo que a gente está falando aqui, essa polivalência dos anticorpos também serve como, não só como diagnóstico, mas como terapia, né? Se eu pego um anticorpo específico contra uma determinada proteína, se aquela proteína está expressa no câncer, eu consigo então estabelecer uma interação entre elas e aí eu consigo fazer com que essa proteína fique inibida, né? Ela interage com esse anticorpo de modo específico e ela perca muitas vezes a sua capacidade de interagir com o seu ligante, né? Isso é uma terapia muito divulgada hoje em dia, né? A gente tem que falar também sobre desnaturação de proteínas. As proteínas elas se desnaturam. Quando elas se desnaturam, quando elas perdem a sua estrutura tridimensional ideal, e são vários os fatores que estão em sintonia aí buscando essa desnaturação, né? É preciso que deixemos essas proteínas refugiadas longe
desses agentes agressores, né, desses agentes que são ambientais. Então, olha, condições diferentes das células levam proteínas à desnaturação. O que é desnaturação? É a perda da estrutura que leva também à perda da sua função. Lembra que uma coisa concomitante à outra? Se ela perdeu a estrutura, ela perdeu também a sua função, né? Perdão. Quem faz isso? Calor, pH, temperatura, solventes orgânicos e detergentes. Algumas proteínas, em alguns casos, conseguem se renaturar. Quando eu tenho, por exemplo, uma temperatura muito alta e por muito tempo, acima de 60 graus por muito tempo, eu acabo fazendo uma desnaturação irreversível. E quando isso acontece? Quando acaba perdendo a ligação peptídica. Houve quebra da ligação peptídica, mesmo se eu voltar à temperatura ótima, ela não mais voltará à sua estrutura nativa, ela não será renaturada, né? Aqui ele está dizendo que a renaturação pode acontecer, olha, a sequência terciária é determinada pela sequência primária, certo? Foi isso que a gente viu. As proteínas desnaturadas, portanto, podem voltar aos estados nativos através de uma renaturação quando o estímulo é retirado. Mas quando esse estímulo, por causa da temperatura por muito tempo, a ligação peptídica ela é quebrada, clivada, e aí a proteína não volta. Né? Então, quem são esses agentes desnaturantes? Temperatura, pH, agentes redutores, né? Como a gente viu lá no permanente do cabelo, lembra? Sais, agitação vigorosa, pressão, né? Aqui trazendo alguma informação de resumo, né, do que nós vimos lá no início, e que talvez fique uma mensagem importante, que a gente tem que trazer para essa questão das proteínas é que elas são macromoléculas extremamente importantes e sensíveis ao ambiente, onde eu preciso manter as suas condições, manter as suas características nativas o mais próximo do ideal, para que ela também, próximo do ideal, estabeleça a sua eficiência, né? Por isso que a febre é um problema, por isso que a gente acaba perdendo com essas variações de temperatura, de pH, a atividade plena das proteínas. Significa que ela perdeu a função totalmente? Não, né? Se a gente pegar a curva de uma variação de temperatura ao pH, eu formo uma curva de Gauss, né? Onde eu tenho o quê? Olha, eu tenho uma atividade ótima aqui no pico, mas conforme eu vou variando aqui no eixo X a minha temperatura, o meu pH, eu vou, olha, diminuindo a minha atividade. Diminuindo significa acabar, né? É lógico que vai chegar um momento que pode ser que aconteça, né? Mas aqui eu tenho uma faixa, tenho uma área aqui desse gráfico que ela ainda apresenta atividade, mas não é essa atividade ótima que eu preciso, né? Eu preciso de atividade máxima, atividade ótima. E para isso, eu preciso, então, manter essas condições coerentes com a estrutura tridimensional. Estrutura primária é importante? Extremamente importante, né? Nesse cenário. E aí a gente acaba essa revisão sobre proteínas. Nós falaremos, durante todo o curso de bioquímica, nós falaremos sobre as proteínas. Aqui é só para relembrar aquilo que nós já comentamos, né? Pessoalmente, tive o prazer de estar com vocês no início, né? E aqui hoje eu agradeço, inclusive, vocês pela atenção e pela oportunidade que vocês estão me dando de aprender, né? Aprender estudando a bioquímica, que nunca ela é dinâmica, e aprender como lidar em questões como essa, né? Aqui é trazendo um aprendizado extremamente importante, que é a questão da ferramenta tecnológica, né? Que eu nunca tinha utilizado para essa finalidade, e que se não fosse essa situação, talvez eu não aprendesse aí tão cedo, né? Então, eu vejo sempre que é claro que ninguém deseja uma, uma pandemia como essa, extremamente grave, mudando países, né? Mudando a trajetória de países. O nosso é apenas mais um no globo, mas é o nosso país, né? E a gente precisa, é o que a gente tem, né? E se a gente olhar para o lado, o nosso país ele é formado por mim, por você,
pelas pessoas que a gente gosta, né? E a gente tem que lutar por nós e por eles, né? Então essa luta, eu acho que tem trazido, pelo menos para mim, uma reflexão importante de olhar para a família, de olhar para coisas que vinham se perdendo, né? Da valorização do ser humano. A gente, muitas vezes, com a correria do dia a dia, acaba deixando passar coisas importantes. E haja vista a questão do próprio abraço, né? Você não poder abraçar seu pai, não poder abraçar sua mãe, tampouco visitá-los, né? Para aqueles que não moram perto. Então, é a reflexão da vida, né? E a bioquímica busca explicar a vida. A gente busca interpretá-la, né? Nas suas características diminutas, né? Nas suas características bioquímicas. Então, fica aqui essa mensagem de agradecimento pela oportunidade de estar com vocês também nessa luta e que a gente espera vencer, né? A gente espera de mãos dadas, é lógico, de mãos dadas aqui de um ato simbólico, mas que estejamos juntos formando essa unidade que de fato vai para a guerra, né? Vai para a luta e que vai vencer, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu até gostaria de me desculpar se ficou alguma coisa mais corrida. Vocês devem lembrar que eu gosto bastante de falar, de conversar, de contextualizar. A gente fez isso em algumas aulas lá no início e nós teremos mais oportunidades, né? Nós teremos mais oportunidades do encontro físico, do encontro presencial. É esperar isso passar, né? E nós estaremos juntos, certamente, né? Peço para que vocês não desanimem, né? A gente está aqui para isso, as ferramentas estão para que nos tornemos instrumentos de transformação desse período, né? Então fica aqui essa mensagem, a mensagem das proteínas, mas também a mensagem de esperança, a mensagem que nós podemos mudar, né? Nós podemos mudar esses aspectos todos, desde que façamos a nossa parte, né? Acho que política nesse momento acaba se envolvendo e muitas vezes acaba não tendo a coesão que a gente espera, mas ao mesmo tempo falar de política é uma outra questão que eu não gostaria de tocar nesse assunto agora mas fica aí a mensagem da gente superar isso juntos, tá bom? Agradeço vocês, até a próxima.